No vídeo de hoje vamos falar sobre se encontrar profissionalmente e também sobre o que eu gosto de fazer não me dá dinheiro e também não me deixa em paz. Então, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais desabafar. Então, respira fundo, bora tomar uma água e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que também é conhecida como psicologia junguiana. Eu também sou ator e dramaturgo, por isso que aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. Mas o vídeo de hoje tem um sabor especial. Por quê? Além de ser uma das temáticas que eu mais gosto de trabalhar dentro do consultório, que é a vocação, que é o nosso chamado, que é o nosso propósito existencial, e tudo isso tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Este vídeo foi solicitado por uma inscrita, é uma inscrita muito especial aqui do nosso canal. Ela pediu: Rodrigo, e se você falasse um tema sobre se encontrar profissionalmente ou então sobre o que eu gosto de fazer não me dá dinheiro e também não me dá paz? Eu achei que dava para botar as duas coisas juntas, sabe? Porque esse vídeo aqui ele não vai ter roteiro, então aperte os cintos e vamos junto que a gente vai chegar em algum lugar, porque a gente vai bater um papo gostoso aqui. Essa temática é uma temática recorrente dentro do consultório, né? Eu trabalho bastante com o que eu chamo de orientação vocacional. Hoje, nós psicólogos, a gente acaba chamando mesmo essa questão de orientação profissional em relação à profissão. Mas a gente da psicologia analítica, a gente gosta de chamar de orientação vocacional, pelo simples fato de que todos nós temos dentro da nossa psique uma partículazinha lá dentro chamada daimon. Esse daimon está ligado junto com o self, que é o nosso si mesmo. E o nosso propósito existencial é justamente a realização desse si mesmo. Aqui veio o nosso si mesmo, quando a gente nasce, né? Tanto o Jung quanto outros autores da psicologia analítica colocam que a gente tem ali um direcionamento de autorrealização. A gente caminha para autorrealizar-se, né? E a gente faz o quê? A gente tem algo muito precioso que é o nosso trabalho, a nossa vocação, que é essa realização que a gente muitas vezes acha que é algo maior para o social e realmente tem a ver, né? Mas muitas vezes tem a ver com algo mais no nosso âmbito menor aqui da nossa microesfera, mas pode ser sim algo coletivo maior e até municipal, estadual, nacional, mundial, intercontinental, o que seja, mas a gente sempre pensa nessa questão do legado, e o legado não necessariamente tem a ver, né, com algo físico, né? Pode ser sim uma ideia, uma transformação que a gente deixa através da nossa vivência, porque todos nós nascemos e todos nós um dia morreremos, isso é fato, isso é ponto pacífico, mas o que a gente faz do dia que a gente nasce ao dia que a gente dá o suspiro final? Nisso, o Jung ele fala pra gente que a gente vai buscar esse significado existencial, esse mito do significado. Então, muitas vezes, né, esse propósito existencial, ele está associado com esse significado, com esse direcionamento que eu quero dar para minha vida. Mas nesse processo a gente vai conhecendo, né, a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente tem interesse por algumas profissões, por alguns trabalhos, por algumas áreas específicas, e a gente não sabe muitas vezes como trabalhar isso. A gente não sabe muitas vezes como empreender. A gente tem um direcionamento e às vezes a gente vê uma profissão que é um guarda-chuva maior, mas a gente não faz ideia de todos os desdobramentos, né, que essa profissão pode ter. Né? Então, por exemplo, eu sou psicólogo, né, mas eu também sou ator e dramaturgo. Então, eu uno essas coisas todas dentro da minha prática, de todas as práticas. Porque como psicólogo é interessante a gente entender não só a parte da cultura, né? Porque o ator está muito ligado à cultura, não só em relação também aos contos, aos mitos, às fábulas, às dramaturgias, que tudo isso traz pra gente o quê? As imagens arquetípicas, né? Porque cada personagem, por exemplo, é uma imagem arquetípica, está se referindo a um aspecto de um arquétipo, né? Que são formas e formas universais de comportamento. Então, por exemplo, vamos falar do ciúme. O ciúme é um comportamento universal. Todos sentem ciúme, ou todos têm a potencialidade de sentir ciúmes. Só que a gente sabe dos ciúmes como? Através daquilo que a gente observa. Através daquilo que a gente observa. Então, eu sei através de um conto, de um mito, de uma dramaturgia, de uma poesia, né? De uma lenda, de uma fábula. Então, a gente sabe através disso tudo.
E assim é para todos os comportamentos, né? Então, como psicólogo interessado na parte artística da atuação, eu tenho acesso também a essas informações. Eu já falei sobre Doroteia, que é uma peça do Nelson Rodrigues, né? Como que a Doroteia pode ser aquela que leva a gente a sucumbir, né? Quando a gente acaba ficando vulnerável a algumas situações, a gente acaba sucumbindo. Já falei aqui no vídeo, aqui no canal, inclusive, sobre Macabeia, né? Da Clarice Lispector. A gente tem um vídeo sobre a Hora da Estrela, um dos vídeos mais vistos no canal, inclusive. Vou deixar o link aqui para vocês também. Na Doroteia eu ainda não fiz, pretendo fazer. Mas o inverso também acontece, que é, como ator, né, eu acabo buscando ali os conhecimentos de psicologia para composição de personagem, né, porque a gente começa a perceber uma profundidade nos personagens, camadas nos personagens, essa criação, o que eu posso acrescentar na criação do personagem. Então, o que eu estou falando aqui com vocês? Eu estou falando de multitalentos. Né? Esse conceito de multitalentos eu conheci através do Tom Coelho, né? Que foi aí um grande empreendedor, que foi aí um grande consultor. Ele não usava essa palavra multitalentos, mas eu procurei na bibliografia e não encontrei. Procurei a palavrinha que ele usava, né? O Tom Coelho ele já faleceu em 2020. Era um querido, eu assisti algumas palestras dele lá no começo dos anos 2000, mas eu não recordo da palavra que ele usava. Mas vamos colocar como multitalento, porque acho que multitalento acaba contemplando muito bem aí aquilo que a gente quer dizer. Então, se a gente começar a olhar para a nossa vida, a gente percebe que a gente vai desenvolvendo ao longo dela múltiplos talentos. E talentos, não necessariamente a gente nasce com ele, a gente pode desenvolver, né? E a gente vai desenvolvendo. Então, como que a gente pode utilizar isso, a nossa história, a nosso favor, né? Como que a gente pode compreender, né, essa nossa história? A gente tem que olhar para o nosso autoconhecimento. Então, de repente, lá atrás eu fiz um curso de algo que isso pode me servir hoje. Por quê? O que eu percebo, né? Cada vez mais a gente está precisando empreender. Cada vez mais a gente não está conseguindo, né? Para todos, né? Isso é para muita gente, né? Não é para todos, mas é para muita gente. A gente não está conseguindo espaço no mercado de trabalho, então a gente precisa o quê? Empreender. E quando a gente precisa empreender, a gente precisa pesquisar muito, porque não basta só ir lá e abrir um negócio. A gente tem que estudar o mercado, a gente tem que entender sobre leis, a gente tem que entender diversas coisas. Nisso, por exemplo, o Sebrae pode ajudar muitas pessoas, né? Porque o Sebrae também ali dá várias orientações, mas a gente pode sim fazer esse estudo de mercado. E nisso a gente vai percebendo as nossas qualidades pessoais que podem potencializar a nossa atuação dentro dessa empresa, dentro desse negócio que a gente está começando. Porque eu estou falando agora com quem já se encontrou profissionalmente, com quem já sabe o que quer fazer, mas que não está tendo dinheiro e também não está sabendo ter paz. Né? Porque é aquilo que a Fernanda Montenegro falou uma vez numa entrevista. Que conselho você dá para um jovem ator que está se formando agora? Ela fala assim: desista, vai fazer qualquer outra coisa. E se com o tempo você sentir falta, num ponto de ficar num desassossego tal, né, de saudade dessas tábuas, se você adoecer por isso, então volta, porque o teatro é para você. Senão, a profissão, o ofício não é para você. E assim eu digo para todas as outras profissões. Muitas vezes a gente encontrou aquela profissão, a gente desenvolveu aquela profissão, mas a gente não está sabendo o caminho que a gente precisa trilhar. E o autoconhecimento, né, ele vai trazer para a gente uma noção das nossas potencialidades, das nossas características de liderança, comunicação, criatividade, que a gente vai acabar empregando, né, na nossa trajetória. A gente vai precisar construir a nossa caminhada, a gente vai precisar construir o nosso caminho, construir a nossa história. Às vezes a gente fica muito dependente de terceiros, de uma empresa, de uma vaga, e isso não vem. E a gente precisa muitas vezes ter o quê? Dar a virada de chave, né? Eu tinha uma conhecida que falava assim: a necessidade faz o sapo pular. E é basicamente isso. Só que aí eu concordo com você. Não dá pra gente pensar nisso sem falar da meritocracia. E dar uma bela de uma sapatada na meritocracia, que é aquele pensamento de que basta se esforçar que tudo dá certo. E a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que não funciona assim. Né? E a gente precisa o quê? Lidar com diversas questões sociais, com diversos empecilhos da nossa própria história, da nossa própria personalidade, que muitas vezes está ligada à nossa autossabotagem. Né? Mas é interessante a gente pensar também no seguinte, que se eu não me encontrei profissionalmente, será que eu já não tenho ali dentro de mim um indício de algo que eu quero fazer? Eu só estou inseguro em realizar algo?
em buscar esse algo? Porque às vezes a gente tem múltiplos interesses e a gente pode combinar esses múltiplos interesses. Mas muitas vezes eu fico inseguro porque tem alguém falando na minha orelha, tem alguém matracando na minha ideia, me deixa inseguro, tem cobrança. E aí, o que a gente faz? Né? A gente precisa começar a assumir aquilo que a gente quer. Como dizem, assumir os nossos BOs. Isso faz parte da vida. Mas na verdade não é um BO, é assumir os nossos desejos, é assumir a nossa vocação para o mundo. A gente vai ser cobrado? Com certeza a gente vai ser cobrado. É garantia de que vai dar certo? Não tenho nenhuma. Mas a gente precisa ir, a gente precisa caminhar. Então a gente tem que ir ao encontro daquilo que a gente é, em essência, que é o nosso si mesmo. A gente tem que driblar a meritocracia, né? Que ela é pesada. A gente tem que aprender empreendedorismo. E muitas vezes a gente ainda precisa descobrir aquilo que a gente quer. Mas, Rodrigo, a gente ainda tem uma outra possibilidade. Mirei numa profissão, fui lá, me inscrevi, estudei, me formei. Ou às vezes nem preciso de uma graduação, mas é uma área de interesse que eu tenho, que são de formação técnica ou até mesmo de curso livre. Fui lá, fiz, e aí? Não gostei. Beleza. Hoje em dia a gente já conhece a lei do divórcio, não conhece? Aqui no nosso país, pelo menos, tem a lei, né, da separação e do divórcio, né? Então a gente também pode pedir o divórcio da profissão. E a gente não pensa nisso. Então, às vezes, a gente chega onde? Na crise da meia-idade, que é a metanoia, né? Que é esse momento onde a gente faz um balanço da nossa própria vida. A gente tem um vídeo aqui no canal, é o vídeo mais visto do canal sobre a crise da meia-idade, que é lá quando a gente chega nos 35, 40, 50 anos, a gente faz um balanço sobre a nossa vida e fala assim, tem coisa que não deu muito bom não, o que eu preciso fazer? O que eu preciso repensar? Que rota eu preciso corrigir? E aí a gente vai lá e põe a gente mesmo diante da gente mesmo e vai ao encontro do que a gente precisa encontrar, né? Eu estou falando de uma maneira, parece genérica, mas não é. É porque não tem uma fórmula, não tem um caminho exato para a gente chegar lá. Mas tem o quê? Tem uma possibilidade da gente se dar uma chance, da gente se permitir dar uma chance. E outra coisa, a gente também não precisa ficar numa única coisa só, né? Então, por exemplo, vamos pensar. Uma pessoa que gosta de vendas, mas ela também gosta de artesanato. Mas ela não quer vender o artesanato dela, ela quer vender, sei lá, móveis planejados. Ela pode vender móveis planejados porque ela gosta dessa parte de criação de móveis planejados, mas ela também gosta de artesanato. Então ela pode fazer esse artesanato como decoração, ela pode empreender, pode ser a princípio um hobby, pode ser a princípio para algo local, para uma renda extra, mas também pode depois virar a fonte principal, ou ambas serem a fonte principal. A gente pode ter essa integração de áreas. Quando as pessoas me perguntam assim, Rodrigo, qual que é a sua profissão? Eu falo, psicólogo e ator, né? A minha função principal hoje é exercer o quê? A psicologia. Mas eu também sou ator, né? Profissionalmente falando. Mas a profissão de ator ela não ocupa tanto o meu tempo. Mas ela ocupa onde? Aqui, no canal, onde eu busco trabalhar a minha comunicação com vocês, né? Onde eu penso num roteiro. Tá certo que esse vídeo aqui eu não pensei muito no roteiro. Mas, aliás, não pensei nada do roteiro. Mas eu tô aqui com vocês para a gente bater um papo, né? Então, vamos lá, vamos pensar. Quais são algumas possibilidades da gente encontrar a nossa profissão, a nossa vocação? Teste vocacional. Aqueles que os psicólogos aplicam, tem alguns na internet, eu sei, mas eles não têm a validade que os testes psicológicos têm, que são reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Os testes psicológicos vocacionais, né? Eles trazem para a gente, né, um direcionamento de profissão. Mas é só uma sugestão. A gente não pode olhar para aquele teste e achar que aquele teste que a gente responde, sei lá, em 20 minutos, ele vai saber mais da nossa vida do que a gente mesmo ao longo de uma vida. Então, eu creio que ele é um recurso muito importante, sim, para o processo terapêutico, mas ele pode ser complementar. Mas aí, como que ele vai ser complementar? Quando a gente começa o quê? A olhar para a nossa própria história de vida. E hoje em dia a gente tem muitas facilidades para a gente olhar para a nossa história de vida. Por exemplo, quem está aqui, um jovem, por exemplo, buscando se encontrar profissionalmente, ou não tão jovem assim, você frequenta o YouTube? Se você frequenta o YouTube, quais são os canais que você é inscrito? Né? Quais áreas de interesse? O que prevalece? De repente pode ser lá.
Eu gosto muito de futebol, então eu estou inscrito em canal de futebol, mas estou inscrito em canal de fofoca, estou inscrito em canal de tecnologia, mas o que prevalece é gastronomia. Então, de repente, será que eu tenho mais interesse por gastronomia? De repente eu posso pesquisar sobre isso. De repente eu posso dar um passo adiante e olhar para essa gastronomia com um pouco mais de carinho e me experimentar nessa profissão, conhecer a escola, conversar com pessoas que falam sobre gastronomia. Aqui no canal eu reproduzo as lives que eu tenho lá no Instagram, que são as conversas vocacionais, com algumas pessoas que têm algumas profissões, e a gente vai vendo a trajetória dessas pessoas. Então são lives, são conversas, bate-papos gostosos. Vou deixar o link das conversas vocacionais aqui também. Então a gente tem babá, escritor, narradora de audiolivros, produtora de velas artesanais, a gente tem várias possibilidades, jornalista, a gente tem diversas possibilidades. Essas porque são algumas, né? Mas a gente tem muitas mais. Né? Então eu gostaria de fazer esse convite para você para olhar dessa forma. Tá, Rodrigo, mas eu não entro no YouTube, não tenho. E no Instagram, e no Facebook. E ao longo da vida, para que você olhou bastante? Né? Qual a sua área de interesse? Sobre o que você gosta de falar? Será que essa não pode ser uma dica valiosa? E aí a gente pode olhar o quê? Lá para a infância e pensar, do que eu gostava de brincar? Será que tem alguma coisa ali que eu queria ser quando crescesse? Isso se perdeu pelo caminho porque alguém deu a entender que eu não seria um bom profissional. Por quê? De repente eu queria ser advogado, né? Não gostava de ler, não gostava de estudar, e meus pais falaram assim, você nunca vai ser um bom advogado porque você não gosta de ler, não gosta de estudar, né? E aí de repente você tem um advogado que não vai se formar. Mas a gente pode resgatar isso, mas claro, com prudência, não é no oba-oba, a gente precisa pensar nisso com carinho e com muito cuidado, com muita atenção, né? Com muito valor, porque a gente está cuidando da gente mesmo, a gente está cuidando da nossa trajetória profissional. Então, quantas vezes a gente é desacreditado e a gente perde a possibilidade de fazer aquilo que a gente queria, né? Eu mesmo como ator, minha primeira opção de formação era ator, mas eu fui desacreditado. E aí eu só fui retomar isso depois dos 30 anos de idade. E estou muito feliz com ambas as profissões. 3 profissões, né? Porque eu também sou dramaturgo. Depois de ser ator, eu virei dramaturgo também, fui estudar dramaturgia. Mas a gente tem esses resgates com a gente mesmo. É super importante. Às vezes a gente precisa fazer o quê? Também uma transição profissional. Às vezes a gente está num trabalho mais não tão criativo, num trabalho mais, como que a gente pode dizer? Um trabalho mais técnico, mais que não é de uma profissão, né? E a gente precisa se inserir no mercado de trabalho depois que a gente fez uma graduação, que a gente fez uma formação. E a gente precisa, então, fazer uma transição de carreira. Primeiro, para a gente conseguir, às vezes, equiparar o salário. Como é que a gente vai dar conta disso? Então, tudo é planejamento. Eu costumo dizer aqui no canal que a gente não costuma subir uma escada do primeiro degrau para o último. A gente vai degrau por degrau. Às vezes, de 2 em 2, de 3 em 3, já fica um pouco mais arriscado da gente cair e bater a cabeça. Mas é possível também, né? Então, tudo é questão da gente ter um autoconhecimento, da gente planejar, né? Se a gente vai para um processo terapêutico, a gente encontrar uma pessoa que seja bacana, que a gente tenha uma identificação, que a gente possa trocar, mais do que ser ouvido, que a gente possa trocar. Porque, enfim, orientação profissional, orientação vocacional é troca. Não é a gente dizer para o paciente ou para o cliente o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Mas sim, a gente vai estimular e a gente que trabalha nessa área, a gente precisa conhecer diversas profissões, né? A gente está antenado para diversas profissões. Então, eu também trago aqui uma responsabilidade para nós terapeutas que trabalhamos com orientação profissional, com orientação vocacional. Gostaria de ter uma resposta pronta, gostaria de ter aí uma fórmula para que a gente pudesse encontrar, né, a nossa vocação, a nossa profissão de uma maneira fácil, rápida e prática. Não tem. Gostaria de trazer um caminho fácil para que a gente tivesse o sucesso financeiro, mas a gente precisa olhar para a organização financeira, pensar no planejamento financeiro, no orçamento, controle, né? Pensar nos investimentos, na nossa aposentadoria, mas é possível. Eu costumo dizer que sempre que a gente vai ao encontro do nosso self, do nosso si mesmo, a gente vai buscar também meios de fazer ele se autorrealizar. Ou seja, a gente vai buscar meios de se manter na profissão, naquele ofício que a gente tanto busca. E aí, nem sempre é fácil, mas é possível, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo,
deixa um like, aproveita para se inscrever no canal, me segue nas redes sociais. Aqui era um bate-papo rápido hoje, sem roteiro nenhum, só porque eu queria trazer um pouco desse bate-papo, ventilar aqui essas informações com vocês, porque agora eu também quero ouvir um pouco vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!